A Justiça Eleitoral brasileira é um ramo especializado do Poder Judiciário, com atuação em 3 esferas. Jurisdicional, em que se destaca a competência para julgar questões eleitorais. Administrativa, na qual é responsável pela organização e realização de eleições, referendos e também plebiscitos. E regulamentar, em que elabora normas referentes ao processo eleitoral. Colocar em prática a nossa Constituição é um dos grandes desafios dos juízes, principalmente em anos eleitorais. Trouxemos para essa conversa 3 feras no assunto. Começamos com o Lucas Cruz Neves, que é advogado e professor de Direito da PUC de Minas Gerais, o Antônio Marcelo Jackson, que é cientista político e também é professor da UFOP, a Universidade Federal de Ouro Preto, e a Ana Tereza Basílio, que é juíza do Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro e é também professora da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas. Conexão Futura está no ar. Tudo bem, professor? Muito boa tarde. Obrigado pelo convite. Seja muito bem-vindo. Lucas, tudo bem? Muito obrigado pelo convite também, né? Já tive a oportunidade de agradecer antes. Seja muito bem-vindo. E Ana, como é que você está? Muito obrigada também pelo convite. É um prazer voltar ao teu programa. Ótimo. Olha, Ana, vou começar com você, porque temos visto recentemente matérias e mais matérias, aqui no Futuro nós já falamos sobre isso, de dificuldade de candidatos de irem a determinadas comunidades, de determinados locais, por causa de pedágios que são cobrados. Isso é natural ou isso tem que ser combatido? Não, com certeza isso tem que ser combatido. Isso é um problema gravíssimo, porque afeta o próprio sistema democrático. Os candidatos não têm acesso a todas as áreas nas quais pretendem divulgar suas propostas, fazer sua campanha. E isso realmente é um problema de segurança muito grave no estado do Rio. E com certeza tem que ser uma das principais prioridades da segurança pública, é assegurar o livre acesso dos candidatos para que a população possa escolher, né, a melhor opção, aquele e que tiver mais afinidade para poder votar e ter a sua representatividade assegurada. Quem faz essa distinção de quais áreas deve ter reforço, por exemplo, de um exército, como o Piauí está recebendo agora em 65 cidades, é a Justiça. De que forma isso acontece? O Tribunal Regional Eleitoral do Rio submeteu ao Tribunal Superior Eleitoral um requerimento de que fossem enviadas as Forças Armadas para auxiliar no Rio. Mas, recentemente, a decisão proferida no Tribunal Superior Eleitoral, que entrou em contato com o nosso governador, foi no sentido de que não seria necessário, nesse momento, apenas no dia das eleições. Então, embora tenha havido a sugestão do TRE, o TSE decidiu, por hora, por não requisitar esse reforço, depois de entrar em contato com a autoridade de segurança do nosso estado. Lucas, a gente sabe que essa não é uma realidade, infelizmente, exclusiva do estado do Rio de Janeiro. A gente vê isso no Piauí, como eu acabei de dizer, 65 cidades vão receber as tropas do Exército, enfim, outras ligadas à segurança. Você também tem no Acre, você tem outras regiões do Brasil que essa realidade ela é natural. A gente acabou de saber que, dependendo do resultado, você tem isso aceito ou não. O quanto interfere numa eleição um voto de cabresto, por exemplo? Eu tive até a oportunidade de conversar com os outros entrevistados, né, antes da gente começar o programa, e realmente nós temos um problema grave no Brasil, pontualmente esse problema do Rio de Janeiro, o problema do Piauí, vários outros estados da federação apresentam esse tipo de situação de fatos sociais que acabam se transformando em mecanismos impeditivos do exercício da cidadania. Não só essa coisa do candidato ter que ter autorização da milícia ou do traficante para chegar numa determinada comunidade, porque isso é altamente nocivo, né? A gente tem que lembrar que o direito à propaganda eleitoral é um direito do eleitor, ele não é um direito do político, né? O eleitor é que tem o direito de ser informado sobre as propostas políticas dos seus candidatos, né? Mas nós temos também um problema gravíssimo, que é um problema social que se reflete na questão eleitoral,
que é o que nós chamamos da modalidade de captação de sufrágio de modalidade invertida de captação. Todo mundo acha que a captação ilícita de sufrágio é o eleitor prometer uma vantagem, o candidato prometer uma vantagem ao eleitor. Mas nós temos na legislação um impeditivo que é o candidato ameaçar o eleitor. Isso acontece. Acontece em zonas rurais de determinados estados. Minas Gerais acontece na zona rural. Aqui no Rio, né, eu tive notícias de que acontece. Obviamente, no país inteiro deve acontecer. O candidato chega em determinada localidade, normalmente é uma localidade carente, e fala o seguinte: nós vamos vigiar o mapa de apuração. E se o candidato não for bem votado aqui, vocês vão ter o troco. Então, assim, ameaçar o eleitor com o fim de obter o voto também é um ilícito gravíssimo. Isso é cabresto, né? É cabresto. Professor, quero saber a sua opinião sobre se é possível e se acontece com naturalidade essa cobrança do voto, ou seja, o candidato ele vai numa determinada comunidade, seja ela carente ou não, e ele cobra. Como que esse eleitor deve se proteger disso? Olha, realmente a proteção aí ela fica distante, na medida de, vamos pensar na eleição propriamente dita. O voto é secreto, ele poderia então votar no candidato que ele entende como o mais interessante para os seus objetivos, e aí terminada a eleição ele poderia dizer: olha, então não fui eu que deixei de votar no senhor. Mas é claro que a gente sabe que isso não funciona assim, né? Há uma tendência que, lamentavelmente, essa pressão, esse cidadão comum, muito mais do que um eleitor comum, ele se sinta que órfão do poder constituído, em que ele devesse ser protegido não apenas na eleição, mas no restante do tempo. Quer dizer, isso, infelizmente, nós estamos ainda muito longe. O nosso país, ele hoje em dia, eu vou citar rapidamente um autor do século XIX, é o Visconde de Uruguai, num livro dele publicado em 1861. O Brasil, o Estado brasileiro ele tem a cabeça grande e os braços curtos. Sabe? Ele é muito grande na sua aparência administrativa e tem uma incapacidade absoluta na sua ação em relação à sociedade. Então, Ana, ótimo, quero pegar esse seu comentário porque a gente tem um grande país e essa pessoa ela pode se sentir lesada por algum motivo. Realmente o voto é secreto, mas a gente já discutiu que você pode muitas das vezes ser forçado ou ser levado a votar no candidato X. Essa pessoa, esse eleitor se sentindo lesado, ele procura a justiça, ele deve procurar o tribunal? Ele deve procurar o tribunal, deve fazer sua denúncia. Há vários canais de denúncia nos tribunais regionais eleitorais e no TSE também. Tem o Disque Denúncia, similar àquele que foi implantado para outro tipo de denúncia criminal. Ele deve sim se dirigir ou ao tribunal ou ao juiz da zona eleitoral mais próxima. Agora, eu gostaria de lembrar aqui um fenômeno também muito deletério que tem se tornado extremamente presente em todas as eleições, são os centros sociais. Os candidatos têm oferecido à população auxílios à saúde que o Estado não está fornecendo em troca de votos. Isso também é um fenômeno muito perigoso. Por quê? Porque aquele candidato eleito, porque ele ofereceu um serviço de saúde especial ao seu eleitorado, não terá o interesse, quando assumir o seu cargo, de proporcionar uma melhora da saúde pública. A troca de votos por benefícios na área de saúde, alguns desses centros sociais, curiosamente, têm até fichas do SUS para permitir que a pessoa que frequente esse centro social fure a fila do SUS e seja atendido mais rapidamente. Então, esse tipo de medida, acredito que em todos os estados, de uma forma ou de outra, esteja acontecendo, também é um problema muito grave para a legitimidade das eleições. Lucas, quais são as principais competências do TSE? Na verdade, o TSE, a Justiça Eleitoral, a maioria dos eleitores tem a imagem, né, a ilusão de que a Justiça Eleitoral é um órgão que é puramente judiciário, né, puramente jurisdicional. Na verdade, a função jurisdicional da Justiça Eleitoral é importantíssima, mas ela deve ser 20% a 30% da atividade da Justiça Eleitoral.
A atividade principal da Justiça Eleitoral é administrar todo o procedimento de eleições. Inclusive um procedimento que, no Brasil especificamente, é modelo, né? Esse modelo eletrônico de apuração de sufrágio que nós temos no Brasil, ele é exportado para vários países do mundo. É um procedimento, um modelo. E é a Justiça Eleitoral, enquanto órgão do Poder Judiciário, mas que exerce uma função administrativa em torno disso. A Justiça Eleitoral administra as eleições e também julga os ilícitos eleitorais, dentre os quais esse que a gente acabou de falar, né? A situação que a doutora Ana acabou de colocar para nós é uma situação que ou é captação ilícita de sufrágio ou é abuso de poder, de autoridade, né? E nos dois casos isso é punido pela Justiça Eleitoral. Lucas, um outro ponto que eu estou vendo aqui nas redes sociais, começarem a pular, começou a pular esse ponto, aliás, você que está em casa, está no outro lado da telinha, faz o seguinte, entre em contato com a gente, Canal Futura Oficial é o nosso Facebook e o nosso Twitter, @Canal Futura. Também temos o telefone, que você pode pegar e fazer como um velho tema. Liga pra gente, 2273-5020, o DDD é 21. Seguinte, a gente estava falando de boca de urna, muita gente falando de boca de urna, ou seja, o candidato faz uma propaganda, ou alguém ligado a esse candidato faz uma propaganda instantes antes da eleição. Isso pode ou isso não pode? Na verdade, a legislação eleitoral ela estipula quais são as condutas vedadas no dia da eleição. E aí, só para a gente ser muito resumido, o que é permitido no dia da eleição? É você manifestar silenciosamente a sua intenção de voto. Então, você pode ir com adesivo do seu candidato. Agora, é uma manifestação individual e silenciosa. Tanto é que a lei veda até mesmo a aglomeração de pessoas com propaganda ou com caracterização de determinado partido ou candidato, justamente para evitar a chamada boca de urna, que é uma conduta vedada no dia das eleições. É crime, inclusive. É, exatamente. E como é que a gente consegue denunciar uma pessoa que está fazendo boca de urna? Bem, um policial ou no próprio local de votação, mas na rua um policial tem obrigação de agir na hora e até prender em flagrante alguém que esteja fazendo boca de urna. Quer dizer, um grupo que esteja tentando interferir e influenciar eleitores. Professor, é estimado que 142 milhões de brasileiros devem ir às urnas agora em outubro. Quero saber o seguinte, esse cenário, as pessoas estão se ligando mais nas eleições, ou seja, elas estão com mais vontade de debater temas políticos ou ainda a eleição é um assunto à parte? Olha, a eleição, para aquele que nos assiste, é uma das coisas mais curiosas que tem. Eu vou citar um dado rápido. Se você pega, por exemplo, em 1800 e pouco, tá? É a segunda vez, prometo a última que citaria o século XIX aqui hoje. Se você pega o número de eleitores no Brasil naquele momento, o Brasil tem, pelo censo de 1872, você tem 10 milhões de habitantes, 1 milhão de escravos e o Brasil tinha aproximadamente 1.300.000 eleitores. O que fazia do Brasil ser o maior país do mundo em número de eleitores naquele momento. Repare que eleição necessariamente não diz que você viva no melhor dos mundos. Estávamos, repito, com o maior número de eleitores que a Inglaterra, maior número de eleitores que os Estados Unidos, que França, etc. Um país escravista com todos os problemas sociais que você possa imaginar. Então, ponto 1, eleição é apenas uma parte do processo. Era no século XIX, foi no século XX, é no século XXI. É uma parte importante, sem dúvida, ninguém está dizendo o contrário. Tem a sua importância, tem o seu papel. Agora, aquele que nos assiste deve ter a maior das consciências de que não é só isso. Quer dizer, então eu escolho um candidato, eu estou passando uma procuração em branco para alguém. E eu devo, pelo menos reza a boa tradição, que eu devo conferir com o passar do tempo como esse alguém está usando essa procuração recebida. E acho que é aí que reside um dos maiores problemas nos eleitores, não apenas no Brasil, mas, segundo pesquisas, em diversos locais do mundo. Acredita-se piamente que a eleição ela inicia e encerra todo o processo democrático. E não é isso. Me diga o seguinte, você falou um ponto importante sobre nós verificarmos o que esses candidatos estão fazendo ou o passado deles. Como é que a gente faz isso? Como é que a gente consegue traduzir o histórico do nosso candidato, daquele possível voto nosso, através de onde?
Com certeza ninguém tem uma bola de cristal e vai adivinhar aquele sujeito, o que ele era um minuto antes e o que ele será a partir do momento que ele é eleito. Isso aí, todos nós, isso acontece nas melhores famílias. Quer dizer, o sujeito, eu não vou aqui, não vamos citar nomes, mas existem casos clássicos de pessoas que até mesmo como eu sou cientista político há 16 anos, tá? Tenho doutorado em ciência política há 9 anos e tem pessoas que me surpreendem. Quer dizer, eu aposto que essa pessoa não vai dar, aquele velho ditado daí, de onde menos se espera que não sai nada mesmo, reverte o quadro. Não, o sujeito se torna um grande parlamentar, se torna um bom administrador, enfim. São surpresas, são gratíssimas surpresas, como o inverso também, lamentavelmente, é verdadeiro. Pessoas que a gente espera muito e tal, e acabam não dando em nada. Mas respondendo a sua pergunta, o que acontece é o seguinte, como é que eu posso acompanhar? Eu tenho na internet. Né? Eu tenho, e para nossa felicidade, a internet hoje ela já atinge uma parcela significativa do nosso país. Eu posso acessar o site da Câmara dos Deputados, eu posso acessar o site do Senado Federal, eu posso acessar, até as câmaras de vereadores têm sites e publicam os temas em debate, chamam para consulta pública. Então, a grande questão todos que nos assistem não podem esquecer dessa lição que existe há 2.500 anos. Democracia envolve sacrifício, envolve, olha, eu terminei meu dia de trabalho, mas eu preciso conferir o que aquele sujeito que eu entreguei uma procuração, o que ele está fazendo. Ana, eu estou sentindo que a Ana quer participar. Você quer complementar, Ana? Ele falou a palavra procuração, é daí que vem o nome mandato. Né? É uma transferência. Sem dúvida. E um detalhe importante é o seguinte, se você entrar no site da Câmara, se você entrar no site do Senado, veja os projetos que o sujeito que você pretende votar já apresentou, que votos polêmicos ele proferiu. Será que esses votos polêmicos dele retratam a sua opção política? Será que ele está afinado politicamente com você ou não? Cheque isso antes de votar. Agora, vou colocar, professor, já vou trazer para vocês três e para quem está em casa. A gente viu a lei da ficha limpa, ou seja, candidatos que tivessem algum tipo de problema com a justiça não poderiam se candidatar. Ou, enfim, isso daí não se traduz na realidade. Nós vemos candidatos e mais candidatos com problemas judiciais, acusações, nem sempre condenações, sendo candidatos. A população, como é que ela pode verificar também se esse candidato é ficha limpa ou se ele é ficha suja? E essa lei, ela saiu do papel? Lucas, a palavra está contigo. Olha, na verdade é o seguinte, qualquer cidadão, qualquer eleitor, da mesma forma que ele tem acesso a informações em redes sociais, ele também tem acesso nos portais do Poder Legislativo para ver a atuação parlamentar do seu candidato. Esse mesmo cidadão, ele tem acesso aos sites dos tribunais, né? Dos órgãos judiciários. Pode ser Justiça Federal, as justiças estaduais, etc. E aí, você pode analisar, inclusive, a ficha do seu candidato. Verificar se ele tem ações criminais, se ele tem ações de improbidade administrativa, verificar se alguma dessas ações houve condenação, porque esses dados são públicos, né? Existe o princípio da publicidade do processo. Você tem, efetivamente, o cidadão tem acesso a esses dados. E eu complementaria o seguinte, os tribunais eleitorais, com relação às eleições de 2014, eles no seu item notícias, você pode clicar lá e você vai verificar quem foi julgado como impossibilitado de se candidatar por conta da lei da ficha limpa e quem não foi. É só entrar no site dos tribunais em notícias, você vai ver lá quais foram os candidatos deferidos e indeferidos. Eu acho que cabe até um esclarecimento ao telespectador, senão fica parecendo que a culpa é da Justiça Eleitoral e não é. Né? Na verdade, o candidato que tiver o seu registro impugnado judicialmente, em virtude de ter uma condenação, de ter a ficha suja, ele pode permanecer na campanha enquanto estiver recorrendo. Então, na verdade, a responsabilidade não é da Justiça Eleitoral, é porque o candidato está recorrendo. E isso demanda um certo tempo, até que se transite em julgado. Né? E aí, se transitou em julgado depois da eleição, o eleitor que votou nesse candidato vai perder o voto. Vai perder o voto. Deixa eu trazer o telespectador para dentro desse debate aqui, para dentro dessa conversa. José Domingos, obrigado pela sua participação. Ele é de Fernandópolis, em São Paulo. Fala, professor,
Para quais países a urna é exportada? Pois vejo as eleições de países desenvolvidos e eles ainda usam papel. Isso aí, eu confesso a você, não tenho a lista, não sei se o Lucas teria essa lista. São 8 países. Eu já Eu acho que talvez não precisa dar todos os países. Mas a pergunta acho que tem mais a ver do porquê usar no papel, né? Você tem que pensar que a eleição... Como é que é o nome do rapaz, por favor? É o José Domingos. Ô José, você tem que pensar o seguinte, o ato de se escolher alguém, quer dizer, uma eleição, é algo que acompanha o mundo ocidental há pelo menos 2.500 anos, quer dizer, pensar a Europa e a América. Então, portanto, existem tradições, existem ritos que são seguidos e que são levados a sério até hoje, tá? Como, por exemplo, então a eleição é no papel, a eleição o sujeito vai colocar o nome, vai escrever, quer dizer, e as pessoas são muito refratárias, ou antes, as instituições, em parte dos países, são muito refratárias a uma nova forma de votar. Agora, não esqueça, por exemplo, meu caro amigo José, você pegar um exemplo como os Estados Unidos, eu tenho lá tanto o sujeito que vota no papel, quanto o sujeito que vota numa maquininha que parece uma máquina de caça-níqueis, né? É verdade. Quer dizer, então, coisa que se você coloca isso aqui no Brasil, eu conheço gente que vai dar um pulo deste tamanho. Porque vai falar, como assim? Isso parece realmente é igualzinho. Verdade. Então, repare que isso aí não se trata de uma questão de confiar ou de desconfiar. O nosso sistema eletrônico é totalmente confiável. O que está em jogo, José, é a tradição da eleição aí nesse caso. Então, eu adoto um novo sistema ou não adoto. Como agora, por exemplo, vários locais, inclusive no lugar que eu moro, foi colocado o digital, né? Quer dizer, não vai ter nem assinatura, vai ter a identificação digital. Então vai ser um outro susto, e assim vamos. Olha, temos mais perguntas aqui. Fugiu a palavra. Obrigado, Ana, olha, a Márcia Regina, São Gonçalo. Márcia, obrigado pela sua participação. Ela faz a seguinte pergunta para você. Qual o limite dos candidatos no uso do espaço público para mostrar propagandas políticas? Há punição quando abusam disso? Há severa punição, há imposição de multas muito altas. Por exemplo, em bens públicos não pode haver cartazes, em postes, em locais públicos é absolutamente proibido. Se o fiscal do TRE passar por esse local, ele vai arrancar essa placa. Agora, vocês também podem denunciar. Vocês podem ligar para o Disque Denúncia do TRE que o fiscal vai lá tirar. Além de tirar a placa, o TRE impõe multas de 5 a 25 mil reais por cada infração dessa modalidade. Que vai para o partido ou vai para o candidato? Essa vai para o fundo partidário. A multa vai para o fundo partidário, que depois é rateado entre os partidos de acordo com os critérios da Justiça Eleitoral. Bem, nós chegamos ao final. Esse programa voa mesmo. E quando é bom, tem 3 bons participantes como vocês, voa ainda mais.